3. Eu vou ler aqui, e os irmãos podem acompanhar comigo a partir do versículo 22, tá? João capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim: Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e os batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Selim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali ter com ele e eram batizados. Houve então uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tens dado testemunho, eis que batiza e todos vão ter com ele. E João respondeu: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse que eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo, pois este meu gozo está cumprido, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Diz isso aí na sua Bíblia, né? Irmãos, João Batista, ele vivia aqui um momento de transição, porque o ministério de João estava no auge. Multidões vinham ouvir a pregação do João, ele batizava, pessoas vinham até ele, procuravam para conversar, líderes religiosos temiam o João, e ele era uma figura pública, respeitada e temida. Mas de repente algo começa a mudar aqui nesse cenário de João, porque outro pregador surge, o Jesus de Nazaré, e as multidões que antes corriam até o João, agora começam a seguir esse novo mestre, que era Jesus. E a popularidade de João, ela começa a diminuir, e isso aqui começa a incomodar não o João, mas isso aqui começa a incomodar os discípulos dele, porque eles veem o crescimento de Jesus como uma ameaça, como uma nova corrente espiritual que estava colocando em xeque a visibilidade do seu líder, que era João. Então eles começaram a reclamar. Mas João, cheio do Espírito e consciente também do seu papel, do seu chamado, ele não se deixa afetar aqui pela visão, pela reclamação dos seus discípulos, e ele vai falar assim: o homem não pode receber coisa alguma, senão não for dada dos céus, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmão, essa frase aqui é uma das frases mais revolucionárias do Evangelho, porque essa frase vai não ao encontro, mas de encontro àquilo que nós somos, aquilo que o ser humano é, o pensamento do ser humano, porque isso aqui confronta o ego. Isso aqui confronta o ego da gente, o ego do ser humano, o desejo por reconhecimento, o desejo, a ilusão do controle de algo que nós podemos pegar. Onde você viu, eu estou pregando, de repente chega esse outro pregador e está levando as minhas ovelhas para ele. Esse era o sentimento dos discípulos de João. E João aqui, ele vai nos ensinar que a vida com Deus não é uma escala de visibilidade, mas é um processo de rendição. Que em vez da gente crescer na visibilidade, a gente diminui na rendição ao Senhor. Porque o reino de Deus, ele não é construído por quem quer aparecer. O reino de Deus não é construído através de estrelismo, através de reconhecimentos públicos, com aplausos, com elogios, não. O reino de Deus é para quem está disposto a desaparecer para que Cristo apareça. E é isso que João estava vivendo aqui. Porque nós vivemos no tempo do eu. O tempo que o eu está em alta. Porque o mundo vai ensinar a gente a crescer.
O mundo quer que a gente apareça, que a gente seja visto, que a gente seja lembrado, que no trabalho você seja o melhor, para que você seja lembrado, para que você conquiste uma promoção. Mas é interessante porque o Evangelho, ele nos ensina a plenitude, que ela vem quando nós aprendemos a diminuir, para que Cristo cresça na nossa vida. Então, nessa manhã, eu quero caminhar por esse texto junto com você e aprender aqui 4 princípios espirituais que definem um servo consagrado, que definem um servo maduro. Então eu quero aconselhar você a anotar. O Felipe, você pode abrir aí uma página do Word, se for possível, e cada ponto que eu colocar você escreve e lança lá na tela, se você puder, tá? Para que você anota no teu celular, pode pegar o celular e leva isso para casa, porque esses aqui são princípios que definem um servo consagrado, um servo maduro. Então eu quero começar com você. O primeiro princípio, anote aí: a glória de um servo está em reconhecer a soberania de Deus. Vamos falar juntos? A glória de um servo, vai. A glória de um servo está em reconhecer a soberania de Deus. Olha o que diz aqui: o homem não pode, no versículo 25, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Amém. Irmãos, os discípulos de João, eles estavam preocupados com a queda da audiência. Eles estavam preocupados com a queda da popularidade do seu mestre. Mas João, ele olha para cá, ele vem nesse texto, ele não vê isso aqui como uma ameaça. Porque João, ele sabe que o que vem de Deus não pode ser medido por números, não pode ser medido por propósitos. João sabia disso, porque quando ele diz, o homem não pode receber nada que do céu não seja dado, ele está afirmando aqui que toda autoridade, que toda influência, que todo dom espiritual vem de Deus, e só permanece conosco enquanto Deus quiser. Você entende isso? Nada é mérito humano, tudo é misericórdia de Deus. Se eu tenho um dom, seja de tocar, de cantar, ou seja um dom de cuidar da porta, de receber as pessoas, de ensinar na escola dominical, isso não é meu, isso é de Deus, e vai permanecer comigo somente o tempo em que o Senhor quiser que continue comigo. Porque isso é dado do céu. É por isso que a glória de um servo está em reconhecer essa soberania de Deus. Eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém, mas nós também não somos piores que ninguém, porque cada um de nós tem o seu dom. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, Deus me mostrou quais eram os dons que Ele tinha me dado. E desde então eu comecei a exercitar esses dons, de colocar isso a serviço do Senhor. Mas eu sei que no momento em que o Senhor quiser, Ele me tira tudo isso. Porque eu reconheço, e nós reconhecemos, que toda a soberania vem do Senhor. Irmãos, o texto aqui, ele vai confrontar essa mentalidade moderna de comparação. Porque João, aqui nesse texto, ele não mede sucesso por visibilidade, mas ele mede o sucesso por fidelidade. Amém. Porque a visibilidade é fácil. Você não acha que a visibilidade é fácil? Se nós tivéssemos dinheiro, nós pagaríamos 1 hora por dia, 2 horas por dia num canal de televisão. E eu iria lá fazer um programa, o Marcel, o Gugas, o Jorge, esse povo que é da mídia aí, e iríamos lá fazer o programa. Nós não teríamos visibilidade. Não teríamos? Teríamos. Lá em Porto Alegre tem uma igreja chamada, eu não esqueci o nome da igreja, mas você começou a se reunir num teatro. Teatro Presidente. Isaías Figueiró é o nome do pastor, mas a igreja tem outro nome. Aí lá eles começaram então um programa de rádio, aí ele comprou uma concessão de uma rádio, abriu a rádio e a igreja bombou. Por quê? Porque todo dia estava fazendo programa na rádio. Isso é visibilidade.
Visibilidade a gente consegue. Agora, o que Deus está falando não é que a visibilidade seja errada, mas que a visibilidade não pode ser maior do que a fidelidade do Senhor. Porque a palavra receber aqui no original, no grego, ela indica acolher algo que vem de fora. Isso é receber. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o ministério, ele não nasce do ego, mas ele nasce da entrega. Tudo que você faz, seja os ministérios da igreja, dança, jovem, homens, mulheres, crianças, qualquer ministério, ele vai nascer da entrega. Quanto mais você se entrega, mais Deus te usa. E é interessante porque João, ele entende que ele foi levantado por Deus para preparar o caminho, não para disputar o trono. Ele sabia que o trono não era dele, mas ele foi chamado para preparar o caminho daquele que ele mesmo diz: esse é maior do que eu. Ele veio preparar esse caminho. Então o que a gente aprende com isso? Nós precisamos parar de competir com quem Deus está usando. Nós precisamos celebrar isso, né? Se eu estou aqui tocando aqui na igreja e daqui a pouco chega alguém que toca melhor, aleluia! O trono de Deus, a glória de Deus está sendo melhor feita, melhor servida, melhor adorada, porque nós somos um corpo. E João entendia isso, porque o mesmo céu que levantou um também vai sustentar aquele. Sabe, quando o coração, irmãos, é puro, o sucesso de outra pessoa nunca vai nos ameaçar. Quando o coração é puro. Eu quero mais que surjam mais pregadores nessa igreja. Eu quero mais que surjam mais cantores. O que eu mais quero é que nós tenhamos aqui um problema. Eu quero esse problema. Tem que fazer escala no louvor. Que vai ter tanta gente aqui que nós vamos ter que fazer 3, 4, 5 grupos. Né? Não é legal isso? Vai ter tanta gente que gosta da dança que a Thay vai gastar muito tempo tendo que fazer escala. Quem que vai dançar e quem que não vai. Por quê? Porque Deus é que manda. Ele nos chamou para um tempo específico. Hoje somos poucos. Somos poucos que cantam, poucos que tocam, poucos que dançam, poucos que trabalham com crianças, mas Deus está nos colocando nesse tempo para preparar caminho para que outros venham para a glória dele, porque tudo que é de Deus vem no tempo de Deus e dura o tempo que for necessário. Irmãos, há 2 tipos de tempo, eu já falei isso para os irmãos. Existe o Cronos. Qual é o Cronos? É o relógio. Que horas são agora? Quem é que sabe que horas são aí? 11h22, esse é o Cronos. É o nosso tempo. Daqui a pouco mais vamos terminar o nosso culto, vamos ter o nosso junta-panelas, depois vamos para casa, e depois que alguns vão dormir, outros vão acordar, outros vão lavar roupa. Esse é o nosso tempo. Mas existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. E desse nós não temos controle, porque às vezes, e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, o Kairos não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso. E o servo que entende isso, descansa. Sabe, João não precisava provar valor nenhum aqui, porque o valor que João tinha como servo já tinha sido estabelecido pelos céus. Ele estava aqui para cumprir uma missão. Qual era a missão de João? Preparar o caminho para o Senhor. Ah, mas aí como assim? Eu preparo o caminho, mas depois eu não aproveito os louros? Pois é, porque os nossos louros são no céu. Tem muitos pastores missionários, minha família já passou por isso algumas vezes. A gente chegava numa igreja, a igreja quase não tinha ninguém. A gente trabalhava lá durante um tempo, a igreja começava a crescer, pessoas começavam a chegar, o grupo de louvor que no início quase todas as vezes era só eu, aí depois vinha mais gente, e começava o grupo, e agora não, agora está legal, tem bastante gente, tem gente trabalhando com um monte de coisa, que legal, Senhor, agora eu vou sentar e vou regozijar. Aí Deus nos levava para outro lugar, onde a gente tinha que começar tudo de novo, porque o tempo de Deus é o dele, não é o nosso. Os projetos de Deus, para quem Ele nos chamou, é de interesse dele. Então, quer viver em paz? Se nós queremos viver em paz, nós precisamos parar de medir a nossa relevância
por aprovação dos homens. É por isso que a música que nós cantamos é assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque a minha glória é fazer a vontade do Senhor. E a vontade dele, às vezes, é diferente da nossa. Amém? Segundo princípio. Vamos falar juntos. Quem sabe quem é? Não, vamos de novo. Tá? Você nem sabe quem é, pelo jeito. Vamos de novo. Quem sabe quem é? Não precisa ser o que não é. Não precisa ser o que Quem não sabe é. que não é, não precisa ser o que não é. Porque olha só o que ele fala no versículo 28. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse que eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado para preparar o caminho para ele. Os discípulos vieram reclamar: como assim, João? Olha só, o cara está chegando aí, está atrapalhando o nosso esquema aqui. Como assim? Está levando as nossas ovelhas? Isso é proselitismo? Não pode? Aí João: mas como assim, gente? Vocês são testemunhas que eu disse para vocês que eu não sou Cristo, eu só vim preparar o caminho. João deixa muito claro aqui que ele não era o Messias. E essa clareza de João protege ele da armadilha da vaidade. Porque às vezes nós somos escravos da vaidade. Começamos uma igreja no ano passado, há um ano atrás. Temos aí agora muita gente não está aqui hoje, mas se vem todo mundo, lota isso aqui. E nós temos que tomar cuidado com a vaidade, porque João deixa claro isso para nós. Não somos nós, é Ele, é Deus. Porque se dependesse de você e de mim, nós não somos nada. Então essa clareza que João tinha muito certo no coração dele, protegeu ele da vaidade. Mas os discípulos de João queriam manter ele no topo, né? Onde você viu, vamos deixar o nosso mestre aí no topo. Mas João, ele tinha consciência de que o topo de um servo não é o trono. O topo de um servo é o que, irmãos? O altar. O topo para um servo de Deus é o altar, nunca o trono. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no altar. E ele define isso aqui muito corretamente. Ele fala assim, ó: eu sou apenas, olha só, ele fala bem isso: eu sou apenas o enviado. No grego, a palavra usada aqui, enviado, implica missão, não posição. Missão, nunca posição. Então, irmão, João entende que a grandeza do servo não está no tamanho da sua plataforma, não está nas luzes, né? Nós podemos fazer aqui uma plataforma bem grande, bem alta, e nos colocar aqui em cima. Um dia alguém perguntou: pastor, por que a gente não coloca umas cadeiras atrás ali do púlpito, sabe? Aquelas cadeiras ali, para colocar alguma coisa. Não sei para quê. O nosso altar não é o palco, o nosso altar é o centro da vontade do Senhor. Não precisamos estar em destaque. Não é o altar, não são as luzes, não é a fumaça. A pessoa, eu estou entrando para pregar, vocês vão anunciar aqui. Vai chegar agora o poderosíssimo homem de Deus, e daí eu venho, e você coloca uma fumaça, e uma luz embaixo, e eu venho quase que flutuando, e vocês aplaudem, e fica aquele negócio legal, e eu chego com uma cara de mal, assim. Com a Bíblia na mão e outro dedo assim. Isso é palco. Isso é palco, isso ofende a Deus. Ofende ao Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser tomar o lugar de Deus, esse vai morrer, e eu não quero morrer. Saber quem somos em Deus, isso é libertador. Isso é libertador, porque eu, sabendo quem eu sou em Deus, eu sei que eu não preciso ser aquilo que eu não sou. Eu não preciso vestir armaduras. Lembra do Davi, que o Saul deu a armadura dele para o Davi? Não cabia, não ficava confortável, porque a armadura era de Saul, não era de Davi. Então, quando eu entendo isso, é libertador, eu vivo em paz. Eu entendo que a minha função é essa. O Luiz Felipe entende que a função dele é ali, né? Já pensou se o Luiz Felipe dissesse assim: não, minha função é aqui, mas eu quero pregar também, pastor, e ficar nós dois aqui pregando? Já pensou? Já pensou se o Ricardo dissesse assim: eu vou ficar aqui na porta, mas eu quero também cuidar da mídia? Ele ia ficar correndo assim.
Sabe? Deus chama cada um para o seu lugar. Amém. Deus colocou a Gabi no evangelismo. E está muito bem colocado, né? Deus colocou a Thay na dança, está muito bem colocado. Deus colocou os irmãos aqui no louvor, está muito bem colocado. O dia que nós fomos colocar alguém responsável pela cozinha, lembram disso? Estava junto na reunião lá? Foi unânime, não foi? Não foi? Alguém falou assim, a Lu. É verdade, a Lu, todo mundo. Por quê? Porque foi Deus que colocou. Amém. Quando as coisas são de Deus, é libertador. Porque eu não tinha pensado em nome de ninguém. Aí de repente alguém falou assim, eu acho que é a Lu. E eu também acho unânime. Por quê? Porque Deus faz. Irmãos, muitos se perdem tentando sustentar uma imagem que Deus nunca pediu que nós tivéssemos. As pessoas se perdem tentando mostrar algo que Deus nunca pediu para nós sermos. Alguém um dia perguntou, pastor, por que você não prega de paletó e gravata? Porque eu não quero. Porque alguma coisa tem errada nesse negócio. Aqui dentro, no verão, fica uma temperatura de, eu acho que 65 graus aqui dentro. E aí imagine eu de paletó e gravata, que vai ficar legal, escorrendo o suor, vai ficar bem legal, né? Mas nós temos que ser nós mesmos, inclusive nós vamos instalar o ar-condicionado aí nesse mês aqui. Amém? Ô, glória. Sabe, irmãos, João, ele não sofre com a transição, porque ele não se apropriou daquilo que não pertencia a ele. Então ele não tinha por que se apropriar de alguma coisa, sofrer com alguma coisa, porque ele sabia, a minha tarefa é essa. Ele é o amigo do noivo. Já viram o amigo do noivo? Quem é o amigo do noivo? É aquele que prepara tudo, né? Não sei se vocês já tiveram, mas quem casou aí sabe que sempre tem aquele amigo, não tem? É aquele que organiza lá na porta a entrada dos padrinhos, é aquele que fica ali cuidando dos aios, né, para entrar com a aliança, e na maioria das vezes as crianças que entram com a aliança ou entram chorando ou desistem de entrar, né? Mas estão ali, o amigo cuidando, aí a amiga da noiva vai proporcionar para ela talvez o dia da noiva. Dia da noiva. Agora tem que ter o dia do noivo também, né? Mas o dia da noiva, as amigas cuidando e tal. Mas aí quando chega o noivo, o que o amigo do noivo faz? Sai de cena. O amigo do noivo sai de cena. Na cultura judaica, o amigo do noivo, ele organizava o casamento, mas quando o noivo chegava, ele se retirava. Inclusive o texto diz que a alegria do amigo do noivo é quando ele ouvia a voz do noivo, porque ele sabia que a missão tinha sido cumprida. Meus irmãos, nós temos que ser assim. Nós precisamos descobrir o nosso papel no reino e abraçar esse papel com alegria. Nós temos que fazer isso. Porque o ministério não é competição, o ministério é cooperação. Eu não sei trabalhar com crianças. A Érica sabe, outros irmãos aqui sabem. Eu tenho medo de criança. Eu tenho medo. E quando eu olho para eles assim, eu fico apavorado. Eu olho aqui a Érica entrar para mim com 4 ou 5, se deixar um comigo é um problema. Eu tenho medo deles e eles têm medo de mim. Mas eu acho legal e nós precisamos de pessoas que façam isso. Já pensou se não tivesse ninguém? Né? Eu tenho medo deles, eles não gostam de mim também. Mas nós temos que cooperar. Eu não entendo absolutamente nada de dança. Se eu for dançar aqui, eu caio. Mas graças a Deus que tem gente que faz. Tem gente que faz. Eu não sei organizar a cozinha, a Lu sabe. E ela faz isso com maestria e faz isso com uma tranquilidade. Eu fico olhando, eu já tinha perdido, já perdi. Mas se tivesse cabelo, eu perdia. Então Deus chama e nós precisamos definir qual é o nosso papel no reino. Nós temos que definir isso. Eu sou pastor há quase 25 anos e eu ainda tenho timidez. Vocês acham que eu não fico tímido de chegar aqui na frente? Para começar é mais difícil. Eu tenho um pouco de timidez para chegar numa pessoa, eu e ela e eu, e pregar o evangelho para aquela pessoa, e discipulá-la, evangelizá-la. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com isso. A Cris e a Sara e a Gabi, que são do evangelismo, parece que elas estão falando na sala de casa. E eu fico olhando, Jesus. O dia que teve o programa das crianças, que as irmãs
fantasiaram tudo aí e foram para a praça. Eu fiquei meio escondidinho, tomara que não me convide para ir junto, vocês povo tudo fantasiado, que vergonha. Eles foram e voltaram com uma multidão de gente que lotou a igreja, porque cada um tem o seu ministério diante do Senhor. E isso é a diversidade da igreja. Então não é competição, é cooperação. Amém. Sabe, irmãos, o servo fiel sabe a hora de aparecer e sabe a hora de se esconder. Esse é o servo fiel. O que destrói muitos ministérios, meus irmãos, não é o diabo. O que destrói muitos ministérios é quando nós esquecemos quem somos e tentamos ser aquilo que só Cristo é. Amém. Nós esquecemos o que nós somos e queremos assumir o papel de Cristo. E aí destrói os nossos ministérios. Terceira coisa, vamos lá, vamos falar junto. A verdadeira alegria está em ouvir a voz do noivo. Olha só o que o texto diz no versículo 29. O amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se, alegra-se muito com a voz do noivo. Ah, que coisa linda. Porque, oi? Posso repetir. O verdadeira alegria está em ouvir a voz do noivo. João, ele vê aqui, ele se vê como amigo do noivo. Porque a expressão que simboliza lealdade, amor, subordinação. Já pensou? O amigo do noivo chega lá, prepara toda a festa. Não, agora quem tem que casar sou eu, não é o noivo. Já pensou o problema que dá? João sabia disso, porque a função do amigo era preparar o ambiente, era trazer a noiva, era garantir que tudo estivesse pronto. Mas quando ele ouve o noivo chegar, ele ouve a voz do noivo, que alegria, deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando a Cris chegou no casamento, eu tinha dito para a Cris assim: Cris, tenta não se atrasar muito, porque nós vamos viajar. E daí eu estava bem sentado, sem paletó, batendo papo com o pastor. Chegou, a Cris chegou, era 7 horas o casamento, a Cris chegou 7 horas, eu acho. Se atrasou, foi bem pouquinho. Ela chegou primeiro que eu no casamento. Mas um irmão que foi trazer a Cris, ele foi buscá-la, porque deram para ela o dia da noite. Ela ficou o dia inteiro lá, fazendo unha, pé, mão, cabeça, olho, nariz, fez tudo que tinha que fazer. E aí depois só foram buscá-la e levá-la para a igreja. Mas quando o amigo da noiva, os amigos da noiva, deixaram ela na porta da igreja, eles saíram de cena, porque eles sabiam que a missão deles era até ali. Irmãos, João não quer aqui ser o centro da festa. João, ele quer ver o noivo e a noiva se encontrarem. Jesus e a sua igreja. Sabe como é que a gente aplica isso aqui? A alegria do servo maduro nunca está em ser reconhecido. Mas a alegria do servo maduro é ver Cristo se manifestando, é ver Cristo sendo glorificado. O regozijo que João menciona aqui é uma alegria profunda, espiritual, emocional, de ver Cristo se encontrando com a sua igreja. O papel dele para ali. Você pouco ouviu falar do João depois. É como José. Lembra do José, o carpinteiro que criou Jesus? Você vê José cuidando de Jesus, cuidando de Maria, colocando em cima de um burrinho, levando para lá, levando para cá. Mas quando Jesus começa o seu ministério, você não vê em nenhum versículo mais falar sobre José. Você não vê falar absolutamente mais nada sobre José. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão. A missão dele era até ali, dali para frente, ele soube continuar a vida dele. Talvez tenha continuado sendo marceneiro, talvez tenha continuado a sua vida, porque a missão dele era até ali. Nós precisamos entender isso. O prazer é ver o reino avançando, mesmo que o seu nome não apareça. Mesmo que o seu nome não apareça. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a fazer os cartazinhos para divulgar o culto. E aí um dia eu falei para os irmãos: não põe a minha foto. Por que não põe a sua foto? Se todo mundo põe, não a minha, não. Porque eu não quero que se forme uma ideia de que é esse o homem que vai estar lá. Há muitos anos atrás, Cris e eu, o Felipe era pequenininho, o Felipe era de colo ainda. Nós fomos participar de um culto na primeira igreja batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estava lá o pastor Ginter Krieger. O pastor Ginter Krieger é um pastor, já deve ter os seus quase 90 anos agora.
passou a vida dele trabalhando com os índios caigangues em algum lugar do Brasil, que eu não lembro onde é, e ele traduziu a Bíblia do português para o caigangue. E nós estávamos lá no dia que foi lançada a Bíblia. E ele falou que perguntaram para ele por que ele não colocou o nome dele na Bíblia. Ele falou, a Bíblia não é minha, não fui eu que escrevi, eu só traduzi. Olha que consciência. Porque foi a única Bíblia em caigangue que você encontra no Brasil. Ele poderia ter colocado o nome na capa, Ginterkrieger, né? Não tem muitos que fazem, ele traduzem a Bíblia, ou fazem uma capa e botam uma contracapa e colocam o seu nome, Bíblia tal. E ele falou, não, isso aqui não é meu, eu só traduzi, a obra é do Senhor. Amém. Amém? É a gente entender a nossa missão, é entender quem nós somos, é entender para que Deus nos chamou. Quando a glória de Deus se manifesta, o servo verdadeiro, ele se alegra. Ele não se importa quem pregou, ele não se importa quem cantou, ele não se importa quem liderou. O que importa é que a obra de Deus seja feita. Amém. Alguém chega assim, um dia alguém chegou para mim e falou assim, eu digo para os irmãos que tem uma linha muito, muito fina entre a sinceridade e a falta de educação, mas nesse caso eu acho que eu fui mal educado. Acho que eu fui. A pessoa chega, pastor, eu não gostei do culto hoje. Por quê, mano? Porque o louvor não estava tão bom. Eu falei, olha, ainda bem que o culto não é para você, né? O culto é para Deus. Então, se recolha. Eu falei. Por quê? Porque às vezes a gente vem na igreja, pastor, hoje eu não senti nada. Pois é, porque você não estava aqui. Estava o seu corpo aqui. Você estava no celular, você estava conversando, você estava dormindo. Aí você não está aqui. Nós temos que entender que o que importa é que o Senhor seja glorificado. Amém. Porque acontece, Deus está feliz com a nossa adoração, e isso é individual. Irmãos, um amigo do noivo, ele entende que o casamento não é dele. O casamento não é dele. Alguns vão casar aqui na igreja um dia, bem distante, tá? Mas um dia alguns vão casar aqui. E quando vierem aqui na frente, talvez nós não vamos nem estar mais nesse lugar, vão chegar à frente para casar, vai ter os amigos, vão ter os amigos. Todo casamento que eu fiz era isso. Os amigos decidiam as roupas dos padrinhos, todos iguais ao noivo. Os amigos se organizavam, alguns amigos cantavam. Mas quando a noiva entra, os amigos se recolhem, porque eles sabem que o casamento não é deles. João sabia que o ministério não é deles. Você e eu, nós precisamos saber que nós só somos servos. Amém. Nós só somos trabalhadores da obra e nada além disso. O servo de Deus vive para que o mundo ouça a voz de Deus. Amém. Não a dele. Não a dele. E é por isso que eu não ponho as minhas fotinhos lá nos cartazinhos de culto, porque eu quero que as pessoas ouçam a voz de Deus. Porque se for a minha, estão perdidos. Tem que ouvir a voz de Deus. Há duas alegrias: a de ser aplaudido e a de ouvir a voz do noivo. Só uma delas permanece para a eternidade. Amém. Última coisa, vamos lá, último princípio, vamos falar junto. A diminuição como processo de transformação. Porque aí João chega. É necessário que ele cresça e eu. Quer dizer, é a diminuição como processo de transformação. Essa é uma das declarações mais profundas da vida cristã. Mais profundas. Porque é importante que o Senhor cresça e eu diminua. O crescimento de Cristo em nós e a diminuição do nosso eu são processos simultâneos. Não pode Cristo crescer dentro de aquele que não quer diminuir. Os irmãos sabem, alguns sabem, de uma música que eu acho linda. Sabe qual é a música? Sonda-me. Ela começa assim, ó. Sonda-me, Senhor, e enche-me até que em mim só se ache a Ti. Amém. Olha que coisa linda. Enche-me, Senhor, enche-me de Ti, para que quando as pessoas olharem para mim, elas só possam ver o Senhor. Amém. Não há espaço para dois no trono do nosso coração, irmãos. Não há espaço. Ou é eu, ou sou eu, ou é Deus. Porque à medida que Cristo cresce, o orgulho ele é deslocado. A vaidade morre.
E a graça, ela vai florescendo em nós, porque Cristo está crescendo. Então, nesse caso aqui, diminuir não é perder valor. Nesse caso aqui, diminuir é ser purificado. Cada vez mais. Jesus também diminuiu. Lembra do texto? Filipenses 2, quando ele fala assim, ó, que ele deixou a glória dos céus e assumiu forma de homem e foi obediente até a morte. Morte de cruz. O próprio Jesus. A diminuição, ela é o caminho da maturidade. Eu tenho esse processo no meu coração, desde que eu comecei a ganhar as primeiras cifras do violão, eu tive um conceito. E quando você pergunta assim para alguém, você toca violão? Aí o cara diz assim para ti, sim, eu toco desde criança, faz uns 40 anos que eu toco. Não, eu estudei muito violão, eu conheço as cifras, eu conheço as diminutas, as oitavas, as escalas, sinal, bemol, eu conheço tudo que tem de violão, porque eu estudei bastante desde criança. Aí tu dá o violão para ele tocar, o que que sai? Nada. Sai nada. Mas aí tu pergunta pro cara, você toca violão? Não, eu só gosto de violão, mas eu não sou muito bom não. Aí tu dá o violão pro cara, e tu fica assim olhando, coisa mais linda. Por quê? Porque a diminuição não é que eu esteja perdendo, mas eu estou sendo abençoado. Porque a diminuição é o caminho da maturidade. A diminuição é o caminho, é a jornada da cruz, onde o eu é crucificado para que Cristo viva em nós. É por isso que Paulo falou aquele texto que a gente deveria, todos nós sabemos de cor. Eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé naquele que morreu e se entregou a si mesmo por mim. Isso é esvaziamento. Eu não sou nada sem Jesus, você também não. A diferença é aqueles que descobriram isso, que entenderam isso, e aqueles que ainda não entenderam. Mas nem você e nem eu, nós não somos nada sem Jesus. Irmãos, diminuir é renunciar ao ego, é renunciar à disputa, é renunciar ao controle. Diminuir, meus irmãos, é buscar relevância, é buscar a presença do Senhor. Nenhum de nós vai ter sucesso se esse sucesso não for nos dado pelo Senhor. Amém. O altar é o único lugar onde diminuir é ser elevado. É o único lugar onde quanto mais eu diminuo, melhor eu estou com o Senhor. É o único lugar onde eu diminuindo eu aprendo, onde eu diminuindo eu cresço. É o único lugar. A voz cumpriu o seu papel. João, ele cumpriu o seu papel. Mas o noivo chegou. E quando Cristo cresce em nós, o mundo vai ver menos de nós e vai ver mais de Deus. Amém. Esse é o nosso grande desafio. Para todos aqueles que estão aqui, todos vocês, incluindo eu, todos nós, temos que entender o nosso papel para que o Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. O desafio espiritual para a gente nessa manhã. Deus está te chamando para um novo nível de entrega. Amém. Talvez você precise diminuir, talvez você e eu precisamos diminuir em orgulho, em vaidade, em ressentimento, em controle. Então nós precisamos deixar Cristo crescer em nós, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Esse é o grande desafio. Você está disposto a isso? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero te convidar que você incline a sua cabeça, feche seus olhos. E aí onde você está, você conversa com o Senhor. Pede para que Ele seja cada vez mais presente na sua vida. Que tudo aquilo que sai do nosso controle, nós possamos entender como provisão de Deus para nós. Que o Senhor seja glorificado naquilo que somos, que o Senhor seja glorificado nas nossas virtudes, que Jesus seja glorificado nas nossas deficiências, para que o nome dele seja exaltado sempre.
Senhor, ensina-nos o caminho da humildade, Pai. Livra-nos da necessidade de sermos vistos e nos dá prazer em sermos fiéis. Pai, que o Teu nome cresça mesmo que o nosso desapareça. Que a Tua glória se revele em nós e que a Tua presença seja o nosso prazer, Senhor. Diminui em nós tudo que não Te representa e cresce em nós tudo o que reflete o Teu caráter. Que a nossa vida seja uma constante adoração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.